Bem-vindo, bem-vinda. Este é o Saindo da Caixa com o A Caixa, programa que vai ao ar todas as segundas-feiras às 7 horas da manhã. Aqui nós falamos sobre leituras acásticas planetárias. O meu nome é Karen Liege, eu sou terapeuta holística há mais de 30 anos. E hoje nós vamos falar exatamente sobre a transição planetária e os registros acásticos. E se você quer saber mais sobre isso, fica aqui comigo, que eu conto tudinho para você já já. Muito bem, nós já falamos muito sobre transição planetária, mas as pessoas continuam preocupadas e continuam me fazendo muitas perguntas sobre o que é realmente essa transição, quando ela vai acontecer e quando ela acontecer, como será para nós? Haverá mudanças? Haverá mudanças, por exemplo, na natureza, haverá mudanças no planeta, fisicamente falando? Nós, como seres humanos, também sofreremos algumas mudanças, e é exatamente sobre isso que eu quero falar com você. Em primeiro lugar, o que é transição planetária? Se você é novo aqui, ainda não conhece, eu vou detalhar um pouquinho sobre isso. A transição planetária, ela é uma mudança na estrutura social, na consciência da humanidade. E obviamente que muitos assuntos caem aqui dentro desse processo. A transição planetária, em primeiro lugar, ela tem a ver com a mudança de consciência. É a primeira situação que entra dentro da transição planetária. Ela tem a ver com a consciência do ser humano se modificando, criando aquilo que nós chamamos de a nova Terra. A nova Terra é a própria Terra da quinta dimensão, do quinto plano de existência, como você quiser chamar. A nova Terra é uma terra transformada, onde as pessoas conseguirão viver um pouco mais pacificamente, um pouco mais amorosamente, onde as pessoas terão mais compaixão, menos dualidade, ou seja, as pessoas não oscilarão tanto entre o bem e o mal, a raiva, a vingança, o amor. Então, as pessoas não oscilando tanto, não se deixando vencer por suas emoções, elas criarão um lugar bem mais pacífico, bem mais homogênico, se é assim que nós podemos dizer. Não homogênico porque as pessoas serão iguais, mas porque haverá respeito, porque afinal de contas, essa homogeneidade, a gente sabe que enquanto seres encarnados, isso não existe. Somos seres absolutamente diferentes enquanto encarnados, porque nós possuímos essa carga do que a nossa personalidade, do que a construção social faz pela gente. Como inicia esse processo de transição? Ele inicia já há bastante tempo. É um projeto, sim, que é trazido por grupos que nós chamamos de espiritualidade, mas também já vou dizer, é um nome que a gente usa, ok? São grupos de seres com outras consciências e que fazem parte dos seres que planejam, projetam essa existência onde nós vivemos. Então, são os grupos que coordenam um pouquinho isso daqui. Isso que nós chamamos de espiritualidade, do ponto de vista deles, não é espiritualidade, ok? Apenas que eles estão em níveis de consciência superiores e não possuem um corpo encarnado, ou seja, esse corpo físico. Eles possuem um outro corpo que para eles é um corpo físico, mas que para nós não seríamos. Tudo depende do ponto de vista. Bom, quando nós falamos em transição planetária, nós estamos falando, então, principalmente do fato de que as pessoas vão expandir as suas consciências, vão ter uma nova forma de ver a própria humanidade,
vão ter formas de resolver os seus problemas de formas diferentes, um pouco mais efetivas, um pouco mais ecológicas, um pouco mais conscientes. Por que eu não estou dizendo assim totalmente mais conscientes, totalmente ecológicas, totalmente não bipolares, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque a quinta dimensão ou o quinto plano de existência ainda não é o suprassumo. É um lugar intermediário, é um lugar muito melhor do que aqui, com certeza, não tenho dúvidas disso. Mas ainda há dualidade. Como eu falo sempre, o primeiro plano que não existe dualidade é o sétimo plano. Então, na quinta dimensão ou no quinto plano de existência, nós ainda temos sim dualidade. Um pouco menos, ou melhor, muito menos do que aqui, mas ainda temos. Então, é óbvio que quando essa transição vai acontecendo, nós vamos dando passos numa autoaceitação maior, numa aceitação maior do outro, numa aceitação maior das nossas diferenças. Por isso, nesta época, nós estamos vendo tantos movimentos militantes, tantos movimentos brigando pelas suas características, pelas suas dualidades, brigando tanto por grupos, né? Então eles pegam um grupo, colocam um nome nesse grupo e defende os direitos desse grupo. Até aí está tudo bem. Isto é apenas uma parte do processo. Você vai ver esse processo encerrado quando não houverem mais grupos. A transição terá acontecido quando a gente não precisar se definir por uma característica de diferença, mas sim por aquilo que nos une. Porém, essas brigas, essas batalhas individuais, elas também são necessárias, porque traz à vista da humanidade pessoas que não são assim tão olhadas, tão vistas. E eu entendo isto. É muito difícil para nós, seres humanos, nos colocarmos no lugar do outro. Nós não somos seres tão empáticos como gostaríamos e como deveríamos ser. Infelizmente, ainda somos assim. Isto é uma característica do nosso ego, da nossa personalidade. Vai chegar um momento em que nós não vamos nos definir por raças, por regiões, por política, partido político, por sexualidade. Isso tudo, gente, são coisas mínimas. Isso tudo são detalhes, detalhes que se diluem ao longo da nossa vida. Tem pessoas que brigam tanto hoje por causa de um partido político, amanhã nem lembram mais do partido político, nem lembram mais as propostas políticas, nem lembram mais o nome do partido. Espere daqui 10 anos e vocês vão entender o que eu estou falando agora. Daqui a 10 anos, talvez metade ou mais desses partidos nem existam. Talvez você nem lembre por que você brigava por isso. Talvez você nem lembre por que você defendia com tanta gana tal questão sexual, tal posição, tal postura, e você vai dizer, nossa, mas era só isso. Entendam que tudo vai mudar. O nosso ponto de vista vai mudar. Em algum momento, nós tivemos o início da internet. A internet, ela traz uma aceleração. Não totalmente uma modificação, mas uma aceleração das modificações. Porque a imprensa, os meios de comunicação são mais antigos, né? Nós começamos com a escrita, depois, né, cartas sendo distribuídas, depois nós tivemos jornais que lavraram e passaram através dos limites, das fronteiras e se espalharam pelo mundo. Depois nós tivemos o rádio, depois nós tivemos a televisão e agora nós temos a internet. Mas o que a internet tem de especial? Que ela está acelerando o processo da globalização, ou seja, está trazendo à tona
aquelas diferenças que nós ainda não víamos, que nós ainda não tínhamos conhecimento. O que está trazendo isso à tona é o fato de que a internet, ela está em todos os lugares. Eu posso acessar o que eu quiser, a hora que eu quiser. Ainda tem lugares onde essas informações, elas são fechadas? Sim, evidentemente que tem. Não por muito mais tempo. Nos próximos 10 anos, no máximo, nós veremos essas áreas restritas caírem por terra, certo? Vai chegar um momento em que não será mais possível impedir estas informações de chegarem a todas as pessoas, porque isto é um crescer, as pessoas estão mudando. Não é possível você governar alguém, é você manter alguém sob cativeiro, se a pessoa não acredita mais nisso. A pessoa ela se mantém sob cativeiro de alguma forma porque ela acredita. Muitos no mundo todo preferiram morrer do que se manter sob cativeiro. E talvez essas pessoas tenham feito mudar alguns regimes. Então nós temos que olhar para isso também. Porque isso está acontecendo, isso está crescendo cada vez mais. As pessoas estão voltando, se voltando e olhando para si mesmas, entendendo que é um momento de quebra, de transição, que é um momento de muita mudança. Agora, se você é dessas pessoas que acredita que vai ter um momento em que nós vamos passar por uma porta, aqui nós temos o mundo antigo e dessa porta em diante nós temos um mundo novo, e você simplesmente vai passar pela porta e colher os frutos. Então eu sinto em dizer para você, você está muito enganado, muito enganada, porque a transição, ela não é uma porta, a transição não é um portal, a transição é um processo. Ou você está dentro do processo ou você não está. O que nós vemos acontecer, e que é algo que eu vejo acontecer há bastante tempo, e que os próprios registros acásticos têm me trazido como informação, é que existem lugares no universo, sistemas solares, outros sistemas solares distantes, muito distantes. Alguns são muito jovens, alguns estão ainda em evolução. E esses sistemas, eles estão sendo sim preparados para receber o povo que era da Terra. Eles estão sim sendo preparados para que todo povo que está aqui na Terra, que não quer passar pela transição, vá para esses lugares. Aqui há uma separação, sim, aquilo que foi chamado a separação do joio do trigo. Ah, o joio é bom, o trigo é ruim? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que joio é joio, trigo é trigo. Certo? Um é melhor do que o outro? Não. Ah, o pessoal vai para outros planetas, para outros sistemas solares, porque eles estão sendo expulsos da Terra e isso é castigo. Não, não veja como isso. Que para cada ser na Terra, para cada tipo de ser, para cada tipo de consciência, algumas coisas funcionam, outras coisas não funcionam. E chegou a hora de fazer essa mudança nesse sistema de educação que nós chamamos Terra. E que bom que isso está acontecendo. Significa que pessoas que precisam de mais atenção vão para determinados planetas. Pessoas que precisam de um pulso mais firme vão para outros planetas. Pessoas que precisam de um lugar mais livre vão para outro planeta. É uma adaptação. É como se estivéssemos dando escolas especiais para grupos diferentes. Necessidades de cada grupo, escolas diferentes. Entenda isso. Isso não é castigo, gente. Isso é compaixão. As pessoas que não vão mais seguir na Terra, que não terão a sua transição planetária aqui neste lugar, elas estão indo exatamente porque os seres que cuidam desse projeto chegaram à conclusão de que tem pessoas que estão desconfortáveis
Tem pessoas que estão sendo aceleradas a um ritmo que não é o seu. Tem pessoas que estão sendo obrigadas a cair do muro para um lado que também não é o seu. Entenda que uma pessoa que está em cima do muro e que tem ali do lado uma outra pessoa com uma consciência abaixo, talvez ela caia para o lado de baixo e não para o lado de cima, como era para ser. Então, algumas pessoas estão sendo atrasadas por estarem em lugares que levam ela a se atrasar mais no seu processo. E aí esses seres, em sua total compaixão, em sua total organização, resolveram levar esses seres para outros lugares. Resolveram levar esses seres para um lugar que é mais propício a elas se desenvolverem. E em momento algum foi falado que isso possa ser algum tipo de castigo, ou foram seres que foram reprovados. Isso não existe. E há duas condições muito específicas para fazer a transição, há duas condições muito específicas para que a gente vá adiante no nosso processo de evolução. A primeira delas vocês já conhecem muito, que é ame, 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 ame. Ame a si mesmo, ame ao outro. Ame. Esse é o primeiro processo, essa é a primeira condição para a sua expansão de consciência e para o seu crescimento. Esse é o primeiro processo onde você vai realmente crescer e evoluir. E em seguida, não julgue. Então, quando você olha para esses grupos que estão indo para outros lugares e você pensa, ah, com certeza eles são o joio, eles estão sendo colocados em outros lugares. Quem disse para você que a melhor situação é a nova Terra? Quem disse para você que desses planetas que estão sendo separados, né, para essa nova evolução, a Terra é o melhor lugar? Ninguém disse isso para você. Talvez o joio fique por aqui mesmo. A gente não sabe. E isso não será nos dito porque não faz sentido. Quando você faz, por exemplo, eu trabalhei com educação em escola pública. E quando a gente separava uma turma, quando a gente resolvia separar dois amigos que conversavam demais em aula e acabavam atrapalhando os outros, a gente não fazia isso como castigo. A gente fazia isso para que eles tivessem a chance de aprender mais, de crescer mais, para que eles tivessem a chance da turma também crescer mais. Talvez, quem sabe, entre outro grupo, dentro de um outro grupo, dentro de uma outra turma, eles consigam evoluir melhor. E a gente faz isso, pelo menos eu fazia, e acredito que grande parte dos professores que trabalhava comigo na época fazia isso com grande compaixão. Fazia isso para ver a evolução, porque tudo que o professor deseja é que um aluno cresça, evolua como pessoa, como aluno, e que vá adiante, que vá para a vida, e que se torne um excelente profissional, que se torne uma excelente pessoa. Às vezes a gente tem que sim chamar atenção, dizer para a pessoa, ok, agora chega, vamos ficar em silêncio, vamos prestar atenção na aula. Isso é necessário? Sim, isso é necessário. Isso também é a demonstração de amor que muitas vezes a gente pode dar para esses seres que estão naquele momento sob o nosso cuidado, sob o nosso olhar. É dessa forma, mais ou menos, que esses seres nos olham. E eles tentam sim nos direcionar, mas eles nos dão também um grande espaço de escolha, né? Eles nos dão muita escolha. Nós temos muita escolha, nós temos o chamado livre-arbítrio, nós temos, é permitido. Nem sempre a gente acerta nas escolhas, porque afinal de contas a gente não está olhando para as informações corretas. Se todos nós tivéssemos acesso aos registros akáshicos, com certeza todos nós teríamos escolhas muito mais acertadas. E eu não digo que a gente faz todas as escolhas muito certas, mesmo depois de acessar os registros akáshicos. Eu conheço muitas pessoas que vêm, fazem uma leitura de registros akáshicos, vão lá e fazem o oposto daquilo que foi dito. Mas isso é escolha. Deveriam fazer o que é dito ali? Deveriam fazer o que é dito ali. Mas isso é escolha. Ninguém vai obrigar a pessoa a escolher diferente.
Mas quando a gente se propõe a isso, quando a gente se dá conta que o nosso melhor lugar é optar por crescer, melhorar, evoluir e talvez fazer essa transição e participar da construção da nova terra, desse novo mundo mais justo, mais equilibrado, mais em paz e, com certeza, não tenho dúvidas disso, mais tecnológico, mais científico. Eu não tenho dúvidas disso. Então a gente faz o movimento, mas isso é decisão, isso é consciência. E quando a nossa consciência desperta para isso, nós entendemos que há necessidade de fazer esse movimento e ir atrás desse propósito. Lá atrás, quando Sananda, Jesus, disse, né, que os registros acásticos trariam para a Terra o acesso, né, a essas informações, trariam para a Terra essa capacidade nossa de acessar informação o tempo todo, né, alcançando um máximo de liberação, ele também disse assim: a porta está aberta e eu estarei na porta lhe esperando. E ele fala isso aos nossos corações. Ele diz que está na porta esperando porque ele está nos chamando para fazer esse processo, que é um processo de transição. Ele está nos dando essa chance, né, da gente dar esse passo a mais. Então ele fala que os registros acásticos são sim essa ferramenta, que é uma ferramenta que lá adiante, na quinta, sexta dimensão, estará à disposição de todo mundo. Mas não agora. Nesse momento, é necessário que a gente olhe para isso, que a gente aprenda isso. Porque não era nosso costume acessar essas informações direto da consciência divina. Agora nós temos que aprender a fazer isso. Por que, Karen, que nós temos que aprender a fazer isso? Porque isso vai fazer com que você mude a sua consciência. Como é para você ler esse livro, né, que vem da consciência divina e que pode sim fazer você estar engajado no processo da transição? Não como um assistente, não como alguém que fica olhando as coisas acontecerem, mas como alguém que escolhe ser agente transformador. E a gente só é agente transformador quando a gente se cura primeiro. Não existe cura para o mundo que não passe pela nossa cura pessoal. Não existe. E a nossa cura pessoal, ela vem de conhecer as razões pelas quais nós estamos em desequilíbrio, de saber exatamente qual é a nossa missão de vida, qual é o nosso propósito, às vezes de saber qual era a nossa origem cósmica. Necessariamente a origem cósmica vai mudar quem nós somos? Não, mas vai fazer a gente entender um ponto de vista. Por que estamos aqui? Como é que chegamos aqui? E isso para muitas pessoas vai mudar sim a forma como enxerga o mundo, a forma como percebe a outra pessoa. Conheço muita gente que fala que odeia certas raças, ou que tem medo, ou que não gosta, e eu fico pensando, nossa, será que essa pessoa sabe mesmo quem é a origem dela? Porque às vezes nós também viemos, nós estivemos em muitas raças, certo? Nós encarnamos, eu vou colocar assim, que não é o termo correto, mas de uma certa forma, né? A gente fala encarnar ou fazer uma infusão naquela raça, né? Então a gente passa algumas vidas como aquela raça para aprender e para não julgar, né? Porque a gente julga muito e tem uma frase, eu não lembro quem disse isso, mas alguém disse assim: você com certeza vai passar por todas as situações possíveis encarnados. Então, nunca fale mal de alguém ou de uma situação de alguém. Nunca fale mal, por exemplo, né, como eles, acho que a pessoa falou assim, se você é aquela pessoa que fala mal da prostituição, da homossexualidade, da pobreza, do ladrão, né? Então ele coloca várias situações assim, e ele diz: se você é a pessoa que está julgando, está apontando o dedo para aquela situação, muito provavelmente você não passou por aquela situação ainda. Então, você vai passar, porque não chegou a sua hora ainda de passar por essa situação. É normal que você passe em algum momento, porque a gente veio para passar por muitas situações. E se você está julgando, talvez você não tenha passado ainda. E aí você vai passar. E se você foi aquela pessoa que julgou
a outra que está passando pela situação, será que você não vai ter alguém também que julgue você quando for a sua hora de passar por aquela situação? Então, as cadeiras mudam de lugar, né? A dança das cadeiras. As cadeiras mudam de lugar e em algum momento você vai sentar naquelas cadeiras que você olhou de forma errada. Fazer a transição planetária também é aprender a olhar para cada pessoa, para cada situação, de uma forma compassiva, empática. Isso é transformar a sua forma de olhar. Isso é mudar a sua consciência, igualar-se. Acho que nesse momento que nós estamos passando, em que as pessoas acham que estamos tendo um colapso social, um colapso econômico, realmente estamos em crise, que bom, porque é a crise que nos faz mudar, né? As pessoas, elas não constroem casas em lugares altos simplesmente porque decidem de um dia para o outro. Elas constroem essas casas em lugares altos porque a água chegou na porta. E é assim que nós fazemos. Geralmente a gente não se transforma enquanto a gente não passa por alguma dificuldade. Então, tá aí. A transição planetária, ela é isso. Ela é essa transformação. Vai ter transformação a nível físico? Com certeza. Nós vamos ver, sim, os continentes mudando, nós vamos ver áreas físicas mudando, nós vamos ver o nosso clima mudar, nós vamos ver muitas mudanças. Isso nem sequer é só para transição. Isso é uma evolução, isso é um planejamento para que esse planeta seja sim melhor do que ele já é, para que a gente possa aprender a cuidar mais também desse planeta, para que a gente possa aprender a amar mais esse planeta. Então, sim, vamos ver aí algumas transformações e elas são totalmente naturais, elas são totalmente do movimento natural desse planeta. Então, a melhor escolha que nós temos é olhar para si e cuidar de si. E entender que nós temos dentro de nós mecanismos fantásticos. Eu agora estou estudando neuropsicologia e é fantástico porque assim a gente tem mecanismos dentro da nossa cabeça, dentro do nosso corpo, que se a gente não estuda a gente não entende. A gente acha que tudo é meio mágico, né? Tudo é meio fantástico, né? E muitas coisas a ciência explica do porquê que as nossas memórias são como são, do porquê que nós reagimos em determinadas memórias, do porquê que essas memórias às vezes nos bloqueiam. Quando a gente estuda, né, essa parte da PNL, da neurociência, tem coisas tão fantásticas. A gente entra num autoconhecimento tão grande quando a gente entende exatamente como o nosso corpo, como o nosso cérebro funciona. Isso também faz parte de crescer, melhorar e evoluir. Isso também faz parte da gente saber usar as ferramentas que a gente tem com mais eficiência. Então, a transição planetária, ela chama você a fazer um movimento. Ela chama você a crescer, melhorar e evoluir. Isso passa por estudar? Passa também, mas isso passa por entender que amar é o sentimento que mais vai transformar você. Amar, ter empatia, ter compaixão. Transição planetária é a gente entrar num estado de consciência onde um ajuda o outro, porque verdadeiramente ajudar o outro é sim ajudar a si mesmo. A gente só não entendeu porque nós estamos ainda na consciência de que eu preciso ter mais que o outro, eu preciso ser mais forte que o outro. Porque na natureza o mais forte sobrevive e nós estamos sendo comandados por essas leis da natureza. O mais forte sobrevive, isso é guerra, isso é meio ilógico, isso é meio irracional. E às vezes você nem percebe. Você olha para uma pessoa e você diz, ah, aquela pessoa está tão mal vestida. E isso nada mais é do que a sua vontade de rebaixar o outro para que você se sinta melhor. Para que você se sinta mais forte. Porque se você é mais forte, você sobrevive.
Então nós vivemos ainda muito mais como animais, como homens da caverna, do que como pessoas racionais. A gente só começa a viver como pessoas racionais, como pessoas evoluídas, quando a gente entende por que que a gente faz e sente determinadas coisas. Então, eu deixo aqui a dica para você. Estude, se transforme, se puxe, vá atrás do conhecimento que você precisa para se compreender. É cedo, dá tempo ainda. Eu faço esse convite para você, tá bom? Então, transição planetária passa pela nossa transição de consciência. Vai haver mudança física? Vai, mas isso é o de menos. Um grande beijo no teu coração. Vou deixar aqui abaixo o link para você se inscrever no curso. Nós estamos encerrando essa turma, mas tem algumas horinhas ainda até hoje, à meia-noite. Então, eu espero você lá na Hotmart. Um grande beijo no teu coração e até semana que vem.